Jaime Pinsky, sou historiador, diretor editorial da Editora Contexto, mas aqui estou falando como autor. Meu novo livro se chama Por que Gostamos de História? De uma forma afirmativa, não é uma interrogação. O livro é dirigido a público muito variado e ele permite diferentes níveis de leitura. De um lado, as pessoas podem ler com muita facilidade. O texto é um texto bem cuidado, caprichado, evitamos citações, referências bibliográficas, essa coisa toda que nós historiadores às vezes fazemos com exagero. Mas ao mesmo tempo, esses textos são um pouco ambiciosos. A gente pretende explicar por que todos gostam de história, porque isso é um fato. Já que é um fato, temos que explicá-lo. E sabe por que nós gostamos de história? Por várias razões. A primeira é porque sempre gostamos de histórias. Desde crianças, quando nossos pais contam, a gente gosta de histórias. Por que não gostar também da história verdadeira se nós gostamos das historinhas inventadas? Esse é um bom motivo. Mas há mais. Por exemplo, a gente gosta de tentar se encontrar por meio da história. A gente gosta de tentar se entender. Por que nós somos assim? Qual a nossa ascendência? Por que nós pensamos dessa forma? Temos esse conjunto de valores? Então, esse tipo de coisa é explicado muito bem pela história. A história permite essa explicação. Nós temos uma série de motivos pelos quais o historiador pode ser muito útil à sociedade. Esses são alguns deles. O livro é uma ode de amor à história, sem dúvida alguma. E ele mostra algumas das possibilidades da pessoa que escreve história, né? Do historiador. O historiador pode escrever sobre o mundo, sobre os países, sobre a cultura, sobre a educação. O historiador pode escrever sobre o aqui e agora, pode escrever sobre aquilo que já supostamente passou há muito tempo. O historiador pode escrever sobre educação, sobre economia. Ele dispõe de um arcabouço de instrumental enorme. E no meu livro eu escrevo um pouco sobre todos esses temas, mostrando várias das possibilidades do trabalho do historiador, me mostrando por isso mesmo por que o historiador é tão interessante. Por que as pessoas, quando eu me apresento como historiador, dizem: "Ah, eu gosto tanto de história, se eu não fosse mecânico, eu seria historiador. Ah, adoro história, se eu não tivesse feito medicina, acho que eu seria historiador." E por aí afora. Eu duvido que haja outra atividade humana em que as pessoas se apresentam tão claramente a favor. Eu não consigo imaginar, por exemplo, alguém dizendo: "Sou economista", e outro dizendo assim: "Ah, se eu não fosse médico, adoraria ser economista." Historiador, sim. O livro é também um desafio. O livro Por que Gostamos de História é um desafio. Por que você gosta de história? Você já pensou? É porque você quer se encontrar como ser humano, agente da história? Porque você quer investigar culturas e civilizações diferentes do que a sua? Porque você adora narrativas? Pense por que você gosta de história. Depois leia o livro e coteje a sua opinião e a minha. Ou faça o contrário. Sinta-se estimulado pela leitura do meu livro e faça a sua própria versão do seu amor pela história.